Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 3, Colossenses 1, do 3 ao 8. Eu gostaria de pensar com os irmãos, antes de nós lermos esse texto, de 3 elementos fundamentais que permitirão frutificarmos. 3 elementos fundamentais que permitirão nós frutificarmos para a honra e glória do Senhor. Quando nós estamos meditando nas cartas de Paulo, antes de nós lermos aqui o texto, é interessante nós pensarmos que Paulo ele era um grande missionário, e o objetivo dele era plantar igrejas, era pregar o evangelho a regiões que ainda não conheciam, não sabiam quem era o Messias, Jesus Cristo. Estavam perdidos em sua vida. Existia muita filosofia grega, existia muito paganismo, existia muitas ideias judaizantes no meio ali, naquele contexto. Muitas heresias estavam entrando dentro das igrejas. E Paulo ele tem como fundamento principal, quando ele escreve aos Colossenses, reforçar a suficiência de Cristo Jesus. Ali os cristãos eles estavam sendo influenciados por uma heresia, por um gnosticismo, por vãs filosofias, e Paulo, como um grande apóstolo, seguidor de Jesus Cristo, ele tinha muito zelo pelas doutrinas, e ele tinha então esse principal objetivo: uma boa teologia vai proporcionar frutos corretos, boas práticas daquilo que nós temos aprendido. E o contrário também é verdade. Uma vez que nós estamos aprendendo um falso evangelho, a nossa vida cristã não irá frutificar como deveria. Por isso então Paulo ele escreve Colossenses para reforçar essa ideia de que os cristãos eles precisam frutificar baseado nas doutrinas do evangelho. O apóstolo Paulo ele não plantou exatamente essa igreja ali em Colossos. Ele foi movido, discipulando um evangelista, Epáfras, que então, voltando para a sua cidade, ele vai então começar um pequeno grupo, iniciar ali uma multiplicação do evangelho pelo poder do Espírito Santo, e de repente então essas pessoas elas começam a multiplicar, tornando-se então a igreja ali dos Colossenses. Portanto, quando pensando em 3 elementos fundamentais para nós frutificarmos, o primeiro deles é a fé. Este é o primeiro elemento. Veja comigo o versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Versículo 4: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. É muito comum nas cartas de Paulo nós percebermos uma tríade: fé, esperança e amor. Paulo frequentemente vai reforçar esses 3 pilares da nossa base, da nossa fé cristã. E aqui ele começa já agradecendo. Domingo nós terminamos o culto, o pessoal aqui do conjunto cantou uma belíssima música sobre gratidão. Tivemos a ceia, celebramos a ceia do Senhor e finalizamos o culto com esse gostinho de termos um coração mais grato, trocar a murmuração, trocar a reclamação por gratidão, por refletirmos na bondade e na misericórdia do Senhor, que sempre nos acompanham e sempre nos dão motivos para nos alegrar no Senhor. E aqui Paulo ele já inicia a sua carta dizendo: olha, sempre agradecemos a Deus. Eu estou ouvindo a fama de vocês, Colossenses. Vocês estão firmados na fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem que têm fé. Você precisa ter fé.
Você precisa de alguma forma aumentar a sua fé. Mas a pergunta que eu faço é: fé em quê? Porque a fé, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um instrumento que nos aproxima da presença de Deus. É quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida diante do Senhor, Cristo Jesus, pelo ato salvífico ali na cruz do Calvário, é que então nós temos uma fé verdadeira. Por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas que estão buscando conhecer a Deus, estão buscando conhecer os caminhos de Deus, os propósitos, os planos, e esse é até o tema das quartas-feiras, mas muitas vezes tem uma fé que não está baseada nas verdades do Evangelho. Existem pessoas que dizem que acreditam em gnomos, e eles falam com elas, e eles acreditam, e eles colocam todo o seu futuro baseado em cristais, baseados na organização das estrelas, guiam a sua vida baseado naquilo que elas vão ouvir no rádio pela manhã. A sua cor é vermelha, a sua cor é... E as pessoas estão achando que isso pode de fato trazer alguma solução para a sua vida, resolver os seus problemas, acalmar um coração agitado. Mas quando nós olhamos o Evangelho de Deus, Paulo reforçando que a fé deve estar baseada em Cristo Jesus, e isso os colossenses estavam vivenciando. E se nós queremos ter uma vida cristã sadia, se nós queremos seguir ao Senhor e colocar os nossos planos neste 2024, confiando de que o Senhor estará conosco, nós precisamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus. E não apenas esta era a fama dos colossenses, mas também era o amor por todos os santos. Eles tinham uma completa dedicação em suprir as necessidades, em partilhar generosamente com os cristãos. Não apenas eles, mas a igreja estava alcançando os de fora. E esse deve ser o nosso objetivo. Não customizar um evangelho ao nosso paladar, mas permitir que o Evangelho venha nos confrontar a tal ponto que a gente reconheça os caminhos tortuosos, que a gente venha confessar os nossos pecados, voltar os caminhos ao Senhor, e então entender o nosso propósito como igreja, evangelizar, proclamar a fé aos de fora. Versículo 5 diz: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra ou evangelho. Versículos 7 e 8 também, nós iremos meditar um pouco mais depois, mas diz: vocês aprenderam de Epáfras. Veja, a fé não chegou de repente sem um instrumento de Deus, mas Deus usou uma pessoa. Deus usou Epáfras para transmitir o evangelho àquelas pessoas, e isso deve chamar a nossa atenção. Muitas vezes nós ficamos acovardados, muitas vezes nós ficamos com medo de falar de Deus, mas isso não deveria ser algo normal para o cristão, muito pelo contrário. Quanto mais nós temos essa experiência dentro da igreja, conhecendo o evangelho, lendo a Bíblia, em comunhão com os irmãos, mais deveria ser a nossa convicção para falarmos do Evangelho de Deus. Nós não deveríamos viver uma aposentadoria gospel, achar que por já estarmos salvos, não nos cabe mais um exercício ativo de proclamar o Evangelho, e seja de tantas as formas, desde uma entrega de um folheto, até pelas mídias sociais, conversas de corredores, num café,
nós devemos aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de grande alegria. O Evangelho é que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, está vivo e nos possibilita vivermos uma vida diferente, uma vida sendo transformada, lapidada, mudada todos os dias, porque todos os dias nós precisamos reconhecer as nossas falhas, todos os dias nós precisamos encarar as nossas tentações de uma forma madura, não de uma forma infantil. Devemos entender quais são os caminhos que a gente tem fraqueza, quais são os obstáculos que muitas vezes a gente fica travado e a gente não consegue avançar, quais são os pecados que muitas vezes temos acariciado no nosso coração, e então pedir força do Espírito Santo para vencer essas dificuldades. O Evangelho é a palavra da verdade. Veja o versículo 5: a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade. Em um mundo onde tudo é relativo, nós voltarmos os nossos olhos para a palavra e enraizarmos essas verdades no coração, nós estaremos causando uma revolução nessa sociedade. E é disso que nós precisamos. Eu e você, jovem, adolescente, não apenas debater com um coração querendo ganhar a discussão, não, mas um coração que quer mostrar a verdade das Escrituras, mostrar quem é Deus e o que Ele tem feito na sua vida. É disso que nós precisamos, porque quanto mais nós temos uma experiência cristã em diversos ambientes, seja pelo nosso bom testemunho, seja nas nossas palavras que produzem vida, mais essas verdades do Evangelho farão sentido ao nosso coração, e mais, de forma progressiva, a nossa fé irá aumentar. Porque se a gente vive um cristianismo de final de semana, sem colocar em prática aquilo que nós aprendemos, nós somos pagãos. Jesus Cristo não é o nosso Senhor. Somos quem não conhece o Evangelho. É por isso que a palavra deve confrontar, e não apenas trazer esse peso, mas mostrar o caminho. Mostrar um caminho que é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos capacita, que nos dá força para vencer a timidez, a vergonha, e assim testemunharmos verdadeiramente sobre quem Jesus é. Quanto mais nós experimentamos do Evangelho, mais a nossa fé é fortalecida. Porque não adianta nós termos um pensamento, um desejo de aumentar a fé, se nós não colocarmos ela em prática. Pela fé Abraão saiu da sua cidade natal, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele foi justificado pela fé, não foi por obras. É Cristo que nos permite viver este Evangelho e sermos fortalecidos por Ele. A palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é incapaz de cometer qualquer erro. E se nós queremos ter uma fé fortalecida, nós precisamos nos mergulhar, debruçar nas Sagradas Escrituras. João 8,44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus dizendo ali aos judaizantes, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Tudo o que não provém das Escrituras é mentira. É por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra do Senhor, porque justamente nesses momentos onde o diabo vai lançar dardos de incredulidade, é neste momento onde o diabo vai lançar dardos de mentira para nos enganar. Foi assim que ele fez com Eva e Adão.
E é assim que Ele faz conosco todos os dias. Deixar com que a gente creia na nossa identidade em Cristo Jesus, salvos, redimidos, limpos pelo sangue do Cordeiro, para que a gente acredite em mentiras enganosas do diabo. E é nesses momentos onde a gente vai duvidar da nossa fé, duvidar da nossa salvação. É nesses momentos onde a gente vai duvidar de que o nosso Pai está cuidando de nós, de que Ele cuida de um pombinho, de que Ele cuida da planta. E nós iremos então ficar com o coração incrédulo, com raízes pecaminosas, provocando a nossa mente, o nosso coração, para deixarmos de confiar no Senhor e confiarmos nas coisas dessa terra. O diabo, ele é astuto, ele sabe onde nos pegar. É por isso então que nós precisamos sondar o nosso coração e ter uma fé depositada em Deus. Deus, em sua graça, Ele não nos dá aquilo que não merecemos, mas em sua misericórdia deixa de nos dar aquilo que merecemos, ou seja, o castigo, o sofrimento eterno. Deus nos concede essa graça, Deus nos concede esse refrigério. Quando nós cremos em Cristo Jesus, fomos considerados santos, puros, perfeitos, mas nós estamos em um processo de santificação, estamos sendo moldados por Deus diariamente, e nós seremos 100% santo, plenamente santo, quando vivermos eternamente com o nosso Deus. E a graça é esse favor de Deus demonstrado a pecadores indignos como eu e você. Portanto, o Evangelho então é essa boa nova. Deus está disposto e é capaz de salvar todos os que crerem em Jesus Cristo. O Evangelho é para todo aquele que crê. Portanto, o segundo ponto onde eu quero reforçar, onde eu quero meditar com os irmãos, é a segunda virtude, é para nós frutificarmos, é o amor. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você quer um significado para amor, não vá ao dicionário, vá à cruz do Calvário, já disse Billy Graham. Deus é amor, a personificação do amor está em Cristo Jesus. Não existe todas as formas de amar, isso é as ideologias, isso é a sociedade incrédula querendo colocar coisas na mente dos adolescentes e das crianças, relativizando tudo e se afastando cada vez mais do Senhor. Versículo 4, rapidinho voltando, diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Os colossenses, eles eram diferentes daquelas outras pessoas, porque elas demonstravam amor em Deus, e portanto tinham a sua vida como boas obras, retribuindo de forma generosa. Amor por todos os santos. Eles não olhavam a quem, eles não olhavam a cor dos olhos, eles não olhavam o tipo de cabelo, o nível social, econômico, mas eles demonstravam amor, generosidade, cuidado, partilha, acolhimento, e nós precisamos resgatar isso. Em um outro texto de Colossenses 3,14 diz que acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É isso que nos une, é isso que nos transforma verdadeiramente a caminharmos com o Senhor. Em João 13,35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Veja a importância de nós resgatarmos esta virtude, de nós resgatarmos esse elemento que pode nos fortalecer a caminhar com o Senhor. É o amor, é isso que nos une, é entender que nós precisamos perdoar uns aos outros, que nós precisamos suportar uns aos outros, servir de suporte, servir de apoio.
em momentos de fraqueza, em momentos de dúvidas. Quantas vezes eu e você poderíamos ser usados por Deus para sermos instrumentos dele, agentes de transformação em nosso meio, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, na nossa vizinhança, enfim, tantas oportunidades que muitas vezes nós desperdiçamos por termos um coração orgulhoso, um coração altivo. E Deus, ele deseja provocar isso em nós. Ele deseja que, além do pilar da fé, possamos entender a importância do amor. E o terceiro e último é a esperança. É continuamente olharmos para aquilo que o Senhor deseja. Quando nós olhamos a esperança aqui de Paulo, ele fazia tudo o que ele fazia, ele enfrentava tudo o que ele enfrentava, porque os olhos deles estavam fixos na eternidade. E a nossa maior dificuldade é que nós queremos ser autônomos. O mundo inteiro está voltado para a automatização, para facilidades. É por isso que eu e você temos um smartphone, onde nós temos facilidades. Precisamos de um carro, podemos chamar um Uber. Precisamos pagar uma conta, colocamos o débito automático. Facilidades. Carros automáticos. A Tesla, por exemplo, está fazendo robôs para dobrar roupa. Recentemente saiu aí um robozinho dobrando uma roupa. Pois é, cada vez mais a humanidade quer ser autônoma, independente. A custo do quê? A custo de se desviar da presença do Senhor, se afastar dos caminhos do Senhor e se voltar apenas para o seu próprio ego. E se nós não tomarmos cuidado, esse é o cenário que eu e você estaremos enfrentando. Um cenário onde tudo acontece para o meu bem prazer, tudo acontece para a minha satisfação, para o meu prazer, sendo que tudo deveria apontar para Cristo Jesus. Efésios 2,12 diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Cristo nos uniu, Cristo nos dá essa esperança de enfrentarmos o amanhã, olhando para a eternidade, sabendo que as dores desse mundo, sabendo que as dificuldades no presente, elas não podem se comparar com a alegria, com o prazer, com aquilo que nós iremos viver na eternidade. É por isso que eu e você, quando estivermos passando por um problema assim, devemos lembrar da esperança de que isso vai passar, de que no céu não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá nada de mal que nos provoca nesses sentimentos ruins, apenas o deleite perfeito na presença de Deus. É isso que Paulo está nos lembrando. 3 pilares: fé, esperança e amor. A tríade de Paulo, para fazermos com que os nossos planos estejam centralizados em obedecer ao Senhor. Vamos orar? Pai santo, Pai querido, nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de render louvores a Ti. Somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor conhece as nossas fraquezas, somente o Senhor sabe das nossas limitações, somente o Senhor conhece aquilo que se passa na nossa mente, as nossas tentações, as lutas que enfrentamos. Por isso, ó Deus, nessa noite nós suplicamos a intervenção do Teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor venha nos revestir do amor perfeito, da fé em Cristo Jesus e da esperança que o Senhor Jesus irá voltar e resgatar a Tua noiva.
Ó Deus, perdoe os nossos pecados, limpe o nosso coração, nos dê o renovo que vem do Senhor, transforme a nossa vida, ó Deus, que a gente venha enfrentar as lutas diárias com o coração e com a nossa esperança firmada na rocha que é Jesus Cristo, a rocha perfeita. Obrigado, ó Deus, fique conosco, que essas verdades possam penetrar em nosso coração e nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém.